seja muito bem-vinda a essa aula aqui. Também vai ser uma aula bem direta ao ponto, bem mais curtinha, tá? Então, essa aula aqui é justamente para você que utiliza o seu número que está recebendo as informações dos anúncios para outras finalidades. Então, se você tem um número ali que você participa em vários grupos e esse número é o mesmo número que recebe as informações, as mensagens que vêm do anúncio, não é interessante você deixar a automação simplesmente do jeito que ela está aqui. A gente construiu a automação, por exemplo, da aula anterior, né, que foi a primeira, onde a gente já armazena as informações para o banco de dados e até tem a opção de enviar a conversão de lead. A gente já armazena no banco pensando já nesse cenário que aquele número ali ele é única e exclusivamente para receber as mensagens de anúncios e tratar esses leads lá dentro. Agora, se você, por exemplo, está fazendo teste aí com o seu número pessoal às vezes e quer conectar lá, ou você está fazendo um teste com um número de WhatsApp Business que, como eu falei, possui vários grupos, possui várias mensagens que não são necessariamente relacionadas às informações de anúncios, de cuidar ali dos leads, de atender o pessoal que vai chegando. Essa aula aqui vai ser muito interessante para você, que é o seguinte: a gente vai pegar aqui na nossa automação, tá? E aqui, ó, faça isso na automação que você recebe as informações da mensagem com os parâmetros que a gente já passou aqui para você, tá? O que é importante você fazer aqui? Para a gente garantir que vai passar para frente somente aquelas pessoas que vieram propriamente de anúncios, a gente vai fazer um filtro nessa automação. Porque qualquer outra pessoa que mandar mensagem para você e você receber essa informação aqui, se essa pessoa não tem relação nenhuma com o anúncio, né, com os anúncios, não tem parâmetros, não é interessante você passar para ela aqui na frente ou inserir essa pessoa no banco. Inclusive até pode dar alguns erros, porque dependendo do tamanho da mensagem, por exemplo, você não vai conseguir armazenar essa pessoa no banco e aí você vai ver, por exemplo, que a tua automação deu erro aqui nas execuções e aí você vai ficar assustado, mas de repente é só um lead que passou ali, deu erro, mas na verdade nem era para ele estar passando na sua automação, porque você está utilizando o seu número para mais coisa. Então, vamos fazer esse filtro aqui, que é muito simples, você já vai entender como que a gente vai fazer, tá? Aqui, então, eu tenho dados pinados no meu webhook, tá? Então, eu salvei aqui uma execução que veio para o meu webhook com as informações da mensagem. Então, eu vou abrir aqui ele com vocês. E como vocês podem ver aqui, a gente tem as informações dos parâmetros aqui que a gente precisa para fazer tanto o rastreamento quanto o traqueamento, tá? A gente pode utilizar qualquer desses parâmetros para a gente fazer esse tipo de filtro, ou seja, somente passar para frente na nossa automação pessoas que efetivamente vieram de anúncios, tá? E para isso a gente tem uma gama de possibilidades aqui. A gente pode fazer esse filtro em cima dessa variável aqui. Nesse caso aqui é um exemplo da Evolution API, tá? Então, um exemplo aqui. Se esse parâmetro aqui conter no valor FB underline ads, a gente passa para frente. Se não conter, a gente não passa, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é um filtro em cima do CTWA-Client. Se ele existe aqui, ou seja, se ele existe no que chegou para nós ou se ele tem algum valor, aí sim você passa para frente a informação. Então são várias formas de você fazer esse tipo de filtro. Outra coisa que a gente pode utilizar aqui no caso da Evolution é, por exemplo, o Source Type aqui, que é uma coisa que eu indico também para vocês que utilizam a Evolution, porque aqui às vezes até pode vir, por exemplo, um Source ID aqui, tá? Mas esse Source ID, ele nem sempre vai ser relacionado a um anúncio, tá? Por quê? Porque a Evolution, ela pode passar para nós um ID aqui como esse, só que esse ID, ele está relacionado a um post nativo dentro do seu Facebook, dentro da sua página, dentro do seu Instagram, que contém um botão para o WhatsApp. Então as pessoas conseguem entrar em contato com você pelo WhatsApp e necessariamente o Source ID que chega aqui não é de um anúncio propriamente dito. Então aqui pode haver um tipo de identificação que seja relacionado sim a um post nativo na sua página que tem um botão para WhatsApp. Como que você vai identificar isso? Justamente pelo source type. Aqui ele coloca AD, tá vendo? Então aqui a gente tem a confirmação que essa informação veio propriamente de um anúncio. Agora, você pode receber aqui, por exemplo, post. Não sei como está hoje, dependendo de quando você está vendo essa aula, a documentação da Evolution, como ela está mandando essas informações, mas eu acredito que ela não vai mudar isso daqui, tá? Então pode vir, por exemplo, post, e aí sim você vai ter a confirmação que você está pegando ali informações de um usuário que entrou em contato através de um post nativo, não de um anúncio propriamente dito. Isso é interessante você saber, até porque a gente utiliza esse Source ID lá mais para frente na automação para pegar as informações do Pixel. Então lembra na primeira aula aqui desse módulo, a primeira automação que a gente fez é batendo justamente esse Source ID na API da Meta, né, do Facebook, para a gente trazer a informação do Pixel que está conectado nesse anúncio. Então, quando você tem aqui, por exemplo, um ID de um post e você não fez esse filtro, ele vai tentar pegar essa informação desse post e vai dar erro naquela requisição, porque não vai ter
nenhum pixel atrelado, porque aquilo não é um anúncio, tá? Então fique bem ciente dessa informação, ok? Então aqui eu vou fazer, por exemplo, em cima do CTWACLID, que eu acho que vai ser um parâmetro mais universal, vai abranger vários cenários aí, independente da API do WhatsApp que você está utilizando. Então é importante que você aqui, dentro do nó do webhook, identifique aonde que está o CTWACLID. Provavelmente você já fez isso porque você já fez nessa altura a primeira automação da primeira aula, tá? Então aqui o que é interessante? Você vai selecionar o parâmetro CTWACLID depois que você identifica ele aqui. Depois você vai vir fazer o mesmo processo que a gente já fez aqui, ó, que é o Copy Parameter Path. Copiou esse parâmetro, o que você vai fazer? Você pode fazer aqui, ó, adicionar um if, assim como a gente já tem aqui da mensagem do atendente. Isso aqui a gente vai ver mais para frente nas aulas, justamente para fazer a rota de envio de conversão de purchase, tá? Então não se assuste com essa informação aqui, você vê nas próximas aulas, ok? Então aqui, ó, eu vou fazer esse if, tá? Então, por exemplo, peguei aqui o if, o que eu vou fazer agora? Eu vou justamente aqui no valor 1 colar o que eu copiei. Então aqui ele traz para mim o CTWACLID. E aqui, ó, em vez de is equal to, eu vou colocar aqui, ó, a opção is not empty, tá? Por quê? Porque aqui ele vai verificar se essa informação não está vazia, se esse parâmetro não está vazio, tá? Então aqui, ó, ao dar um test step, ele vai pro true. Por quê, ó? Porque aqui ele só vai continuar se o parâmetro não estiver vazio, tá bom? Ou seja, contém valor, e aí sim eu tenho a confirmação que aquela informação que chegou aqui veio propriamente de um anúncio, ok? Aí, ó, eu posso até vir aqui dentro dos dados aqui que eu tenho e editar essa informação e, por exemplo, aqui fazer um outro teste, ó. Eu posso apagar, por exemplo, o CTWACLID, tá? Isso aqui é importante você saber, porque se você está utilizando qualquer outro parâmetro que não seja o CTWACLID, você vai validar dessa forma, tá? A comparação que você colocou no if aqui. Então, ó, eu vou executar novamente, ó, vou dar um play, perceba que ele foi pro false, porque o parâmetro não tem nenhum valor, não é nem isso que está acontecendo aqui. O parâmetro em si não existe porque eu apaguei. Então, mesmo no caso dele não existir ou dele não conter realmente nenhum valor, ele vai dar falso aqui e não vai continuar a automação. E é dessa forma que você garante, se você utiliza o seu número para outras finalidades, que aquelas pessoas que vão passar para frente na sua automação são pessoas que realmente vieram de anúncios, e aí sim faz sentido você continuar a automação e fazer todo o processo posterior, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, uma aula muito útil aí para esse cenário, né, em específico que eu falei para vocês. E é isso aí. Antes de eu finalizar, inclusive, ó, se você já tem algumas informações aqui depois desse if, é importante você ver que se os outros módulos aqui, seus outros nodes estão mapeados corretamente, tá? Principalmente esse posterior aqui do que você criou aqui depois do if, tá? Porque às vezes esse nó aqui, ele puxa a informação diretamente do nó anterior. Como aqui o if não existia, o nó anterior era o webhook. Então se você mapeou aqui dessa forma, verifica aqui se isso aqui não foi perdido, essa referência, tá? Então o mais comum que eu indico sempre para vocês, e vocês veem muito isso em aulas, é você vir aqui no webhook, copiar a informação do parâmetro, né, que a gente já fez aqui, e fazer essa configuração, esse mapeamento nos outros nós aqui, tá? Nunca puxar, por exemplo, daqui, ó, a gente pegar essa informação direto aqui da etapa anterior, da entrada, tá? Então, por exemplo, eu tô mapeando uma informação no if, eu vou pegar o CTWACLID por aqui para vocês verem. Opa, eu esqueci que eu excluí, né? Então eu vou pegar outro parâmetro aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, se eu copiar o parâmetro, perceba que ele vem, ó, JSON, ele não faz uma referência direta ao webhook, tá? Então, se eu colocar qualquer outra coisa aqui, ó, entre o webhook e o if, perceba que aqui, ó, ele já perde a referência, porque aqui essa informação ela não está vindo do nó anterior. Dependendo, claro, do nó que você utiliza no meio, a informação pode passar para frente do jeito que ela vem aqui. E às vezes essa função aqui vai funcionar, tá? Mas normalmente qualquer outro nó que você coloca aqui, ele vai perder essa referência depois aqui. Então verifica certinho quando você faz essa alteração, tá bom? Fechou? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado e bora para a próxima aula continuar desenvolvendo esse sistema completo.